Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Resenha Semanal. O programa de hoje vai debruçar-se sobre 3 temas, nomeadamente o Congresso dos Engenheiros. Vamos analisar também a situação da sinistralidade rodoviária e, por fim, vamos ver então as festividades do dia 7 de setembro, o dia da vitória. Contamos com o nosso painel tradicional, nomeadamente o Sr. Mário Dixon, o Sr. Jacob Sebindo, o Dr. Silvério Ronguane e o nosso porta-voz da Renamo, o Sr. António Muxanga, a quem desde já agradeço pela disponibilidade e lanço já, de facto, os temas para a devida análise. Começaremos então com o Congresso dos Engenheiros. Esta semana a cidade de Maputo acolheu, portanto, o Congresso de Engenheiros que foi organizado, portanto, pelas universidades Eduardo Mondlane e de Porto, de Portugal. Um congresso que mais uma vez veio discutir entre vários temas. Um dos pontos fulcrais tem que ver com a qualidade das obras públicas executadas, portanto, a nível do território moçambicano, mas também em outros países falantes de língua portuguesa. Como é que olham, portanto, para o desempenho, portanto, da engenharia num todo? Não estamos a falar só da questão das obras públicas, porque não é o único ramo sobre o qual, portanto, os engenheiros tiveram a debruçar-se. Falaram muito também em tecnologias de informação e comunicação, falaram muito da biotecnia, entre outras áreas. Como é que olham, portanto, o papel portanto, dos engenheiros hoje em dia, tendo em conta os desafios que se colocam em todo o mundo, devido, portanto, a cada vez mais crescente evolução, portanto, tecnológica. Começo com o Sr. Mário Dixon. Vamos começar então a debruçarmos sobre este tema. Boa noite. Obrigado. Primeiro quero parabenizar aos engenheiros de Moçambique e dizer que eu tive uma conversa com o porta-voz desse congresso, o bastonário dos engenheiros, e o que eu notei é que centrou-se exatamente como disse sobre a qualidade das obras, sobre as novas tecnologias. Só que para mim, sim senhor, isso está certo de acordo com o desenvolvimento atual, mas para mim, eu lhe perguntei até por que é que está centrado aqui na qualidade das obras. Será pelo fato de as obras serem pagas pelo governo ou nas obras aparecerem muito dinheiro? Porque, no meu entender, a Ordem dos Engenheiros devia primeiro se debruçar no assunto principal, que é nacional, que é o assunto da agricultura. Nós temos os engenheiros agrônomos formados em Cuba, temos engenheiros agrônomos formados em Portugal, temos engenheiros agrônomos formados na Inglaterra, mestrados em economia agrária. Nós temos essas pessoas, mas se nós perguntarmos, Mapé, onde é que esses engenheiros estão a trabalhar, em que terrenos é que estão a trabalhar, quantos hectares estão a ser trabalhados em Moçambique, não encontramos. Esses engenheiros, a maioria parte deles, estão nos bancos, trabalham nos bancos, já arrumaram o certificado de engenheiro agrônomo. Então, enquanto que o país tem 4 milhões de hectares aráveis e que deveriam apostar nele, porque costuma-se dizer, sou jornalista aqui, o saco vazio não fica de pé. O saco vazio não fica... Com 36 milhões de hectares. 36 milhões de hectares, está no corrigir, meu parceiro. 36 milhões de hectares. Costuma-se dizer que o saco vazio não fica de pé. O saco vazio não fica de pé. Quer dizer que para nós fazermos obra de construção, para nós fazermos obra de tecnologia, precisamos primeiro encher a barriga. E para encher a barriga, precisamos primeiro fazer a agricultura, cultivar a comida. É aqui onde é que a Ordem dos Engenheiros moçambicanos devia se apostar, porque Deus deu uma dádiva que são 36 milhões de hectares. Vamos a ver no outro lado. Quando você viaja para a África do Sul, os engenheiros da agronomia da África já chegaram até semeiam cana em cima da montanha.
o que não está a acontecer. Aqui, quando atravessa a direção Garcia para aqui, não há nada de agricultura. E se vê aquelas pontes naquela zona da Moamba, aquelas pontes que nós passamos embaixo, é um projeto colonial para fazer agricultura em massa. Mas esses nossos órgãos dos engenheiros não estão preocupados neles. Se formos a ver aqui, de Costa do Sol, agora que se construiu uma circular, de Costa do Sol para Maracuí, quando tu olhas o terreno, aquele terreno é propício para mandioca, aquela mandioca muito saborosa, aquela branca, é propício porque é areia misturada com um pouco de terra preta, aquele é próprio. Mas os nossos engenheiros, nós não estamos a ver. Eu estou a dizer, me pergunto, onde está o mapeamento dos engenheiros agrônomos formados neste país? Não tem, isso me lamenta muito. Pronto, eu estou de parabéns, engenheiro, por causa das obras, mas agora também as obras não estão a trabalhar. É por isso que os chineses estão a trazer seus próprios engenheiros para construir pontes, construir prédios, porque os nossos engenheiros ficam no gabinete. E isso é lamentável. Quando a ordem dos engenheiros não se desafiar a si mesmo, em sair no gabinete, porque engenheiro de construção, engenheiro agrônomo, não, o gabinete dele é na construção, ao ar livre. Exato. O engenheiro agrônomo, o gabinete dele é na machamba. Enquanto os nossos engenheiros não abandonaram os computadores que têm nos gabinetes para mostrar aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles sabem, nós vamos ter sempre esse problema nas nossas obras. Muito obrigado. Vamos ouvir então a opinião do Sr. Jacob Sebinde em relação ao mesmo tema. Portanto, a engenharia, o Sr. Mário Dickson critica aqui o fato de se centrar muito, quando se fala de engenharia, centra-se muito em outras áreas e não aquelas áreas que são cruciais para o desenvolvimento de um determinado país. No caso moçambicano, está a falar da agricultura e está a falar também, portanto, da mecanização de uma forma geral. Qual é a sua abordagem em relação a este assunto? Em primeiro lugar, saudar os telespectadores com boa noite e assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E, entanto, transmitir um recado que eu tenho dos grandes admiradores desta televisão, deste programa Resenha Semanal, para que o Martinho faça chegar à direção produtora deste programa. E, entanto, os nossos telespectadores pedem que era melhor que a televisão Miramar pudesse colocar um ponto por cada vez, em vez de 3 pontos que, entanto, vê que os comentadores não concluem as ideias deles. E sempre tem havido conflito entre o moderador e portanto, os comentadores. E porque o moderador tem que respeitar o tempo, tem que cortar o tempo, e depois o comentador ainda quer aprofundar melhor e o povo quer ouvir a ideia completa. E a ideia portanto, não chega a ser não se completa. E tem muito aqui bem. Eu acho que até esse assunto teremos falado um pouco mais no camarim, uma questão de organização. Obrigado. Então, mas eu agradecer que aproveitasse um pouco o tempo que tem para o programa de hoje. Sim. E eu digo o seguinte, que é preciso, ou seja, encontrar um espaço para divulgar o projeto Novo Moçambique. O projeto Novo Moçambique é um programa de desenvolvimento e planificação da economia, das oportunidades de desenvolvimento do Moçambique. Moçambique Novo, que nasceu no dia 25 de junho de 1975, da província ultramarina para o Estado moçambicano, em que, entanto, a terra pertence ao povo. Essa terra nunca foi planificada. E, então, para planificar esta terra, precisamos de engenheiros e precisamos do saber. E, entanto, este é um desafio. E ter a terra sem recursos financeiros, entanto, é igual a zero. E eu quero aproveitar e anunciar nesse espaço, tenho acompanhado com a Câmara do Comércio de Moçambique, grandes eventos em preparação para que todos os empresários de Moçambique, queira do setor público, do setor privado, se dirijam para Cairo no dia 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, a fim de adquirir, participar na Feira Internacional de Financiamentos. Por quê? O meu caro camarada Dickson levantou um caso muito concreto e, na realidade, por que os engenheiros declinam a sua profissão e vão, entanto, a procurar outra profissão que nem faz concretamente, quer dizer, não faz parte daquela sua formação. Porque eles, para poderem trabalhar, Martinho, precisam de recursos financeiros para investigar. E, entanto, a África é rica em recursos, mas não tem recursos financeiros. E nós estamos aqui a anunciar que o mundo árabe é um grande parceiro, que Moçambique é membro da OCI, Moçambique é membro do Banco Islâmico de Desenvolvimento,
E nesta altura está-se a preparar uma conferência de mais de 1000 expositores financeiros que estão concretamente para desafiar 54 países da África para dizer cada país o que quer para planificar a sua economia. Então, se nós não temos dinheiro, não podemos exigir que os engenheiros possam concretamente produzir qualquer coisa, porque para trazer, por exemplo, um dado da sua formação, precisam de dinheiro, precisam de investigar, precisam de planificar. E então, em terceiro lugar, aliás, queria dizer o seguinte, que precisamos neste momento também entender que a parceria tecnológica faz parte da vida do engenheiro. O engenheiro precisa de uma parceria tecnológica que custa muito caro e deve ser concretamente recrutada a partir dos países mais experientes na Ásia. Por exemplo, estamos a falar aqui, nós estamos a publicar, estamos a encorajar que o vosso Moçambique, vocês libertaram no dia 25 de junho, com 36 milhões de hectares. Então, é possível que em cada hectare possa se produzir 12 toneladas. Essa é a opinião do falecido Firmino Cavela, a qual concretamente eu desejo que eu tenha paz. E, do outro lado, estamos a dizer o seguinte, que em cada hectare se pode-se produzir no mínimo 12 hectares. Então, significa que o nosso clima agroecológico está em condições de introduzir 3 campanhas agrícolas por ano. Então, significa que o camponês, aliás, a família, pode fazer num hectare 3 vezes por ano, porque temos recursos hídricos em grande quantidade, temos um bom clima agroecológico e temos concretamente que ter infraestruturas. Quem faz é o engenheiro que barra as águas, que inunda Xaxai, que inunda o Planalto da Moeda, que inunda Zambeze. Então, tudo isso não são questões em que só se pode dizer que, olha, tem diploma, faz. Tem que haver recursos. Então, eu fiquei satisfeito por ver os engenheiros a saberem falar a linguagem de engenheiro. Eu espero que, na realidade, a sorte que eles tiveram, só para dar um dica. Então, veja aqui uma dica. Quando Portugal entendeu que queria desenvolver a rede sanitária em Moçambique, nomeou um governador-geral que era o médico, então, Baltasar de Souza. E então, quando entendeu que queria desenvolver o projeto de Cabora Bassa, nomeou um engenheiro para o governador-geral de Moçambique, como o engenheiro Pimentel dos Santos. E, entanto, hoje, se querem que Moçambique e África em geral possa produzir, transformar o que nós libertamos em bens acabados para poder abastecer o povo e desenvolver o país, então que aproveitemos a aposta do camarada Nunes, o presidente da República, que fora disto ele é engenheiro. Então, como engenheiro, que encorajemos ele para ele trazer concretamente recursos necessários para que os engenheiros possam fabricar a riqueza em Moçambique. Não basta ter diploma. Muito obrigado e ponto final. Muito obrigado. Dr. Ronguano, qual é a sua análise em relação a este assunto? Bom, eu primeiro queria aproveitar a deixa para dizer que, de fato, um engenheiro mais experiente que nós temos é um engenheiro Davis Mango, não é? Portanto, se nós queremos desenvolver, se calhar é com este que tem mais experiência e que já deu provas dadas de boa governação que devemos contar. Mas como o tema, de fato, não é esse, o tema é o Congresso dos Engenheiros, eu primeiro queria parabenizar a Ordem dos Engenheiros e dizer que é este tipo de eventos que devia existir mais em Moçambique, porque a aposta no conhecimento é a aposta certa. Portanto, se qualquer país que despreza o conhecimento ou que não tem o conhecimento no centro dos seus debates, é um país perdido. Portanto, o fato deste Congresso, que já acontece há muito tempo, eu me lembro que isso já desde os anos 2000 temos assistido que este encontro não falha, dos engenheiros lusófonos de Moçambique, portanto, que é Portugal e Moçambique, é uma iniciativa interessante e é uma iniciativa tanto mais interessante pela sua diversidade, porque efetivamente este congresso discutiu a qualidade das obras, discutiu a questão da conservação dos edifícios, mas também discutiu questões agrícolas. Portanto, o que acontece é que é um engenheiro, é um congresso que tem vários painéis. Portanto, tem painéis desde a agricultura, tem painéis que têm a ver com as telecomunicações, tem painéis que têm a ver com gás e petróleo, tem painéis que têm a ver com edifícios, com construção. Portanto, é um congresso muito multifacetado,
que é um espaço privilegiado para que, efetivamente, aqueles que fazem alguma investigação, aqueles que acumulam qualquer experiência de investigação na área de engenharia, possam discutir com um público maior, trocarem ideias, trocarem experiência, resolver desafios, equações. Portanto, é o exemplo daquilo que devia acontecer, que ao invés de nos ocuparmos em discussões fúteis e inúteis, se o nosso tempo fosse, portanto, despendido a discutir soluções de engenharia na construção, soluções de engenharia na agricultura, soluções de engenharia no transporte, soluções de engenharia nas comunicações, eu penso que, como país, havíamos de avançar muito mais, e acredito que o fato de ser um projeto que é abraçado pelas universidades e que, ano após ano, vai registrando a adesão de engenheiros de outras universidades, de outras paragens, só enriquece ainda mais o nosso país. Portanto, para dar parabéns e dizer que é daquelas coisas que nós queremos que aconteçam aqui em Moçambique, e é importante que a discussão dos nossos problemas não seja uma discussão mutilante, não é? Portanto, que agora vamos falar sobre uma democratização. Agora, outro ano, o que está a dar é engenharia, outro ano, o que está a dar é agricultura, outro ano, o que está a dar é saúde. Eu penso que um país saudável tem de ser capaz de discutir de forma holística todos os problemas. Tem que ser um país que tem espaço para os engenheiros agrônomos discutirem e trabalhar. Tem que ter espaço para os engenheiros das telecomunicações discutirem, os engenheiros da construção civil. Portanto, porque todos esses problemas são problemas importantíssimos. É muito difícil dizer qual é o grande problema efetivo em Moçambique, se é a produção de alimentos ou a habitação, porque não acredito que se nós tivermos muitos alimentos, mas sem habitação, possamos ir além. E, aliás, a própria agricultura depende muito das estradas. É por isso que hoje se fala muito mais de todo o ciclo, não é? De toda a cadeia, que é preciso ver. E toda a cadeia, portanto, se é agricultura, também tem a ver com comercialização. Se tem a ver com comercialização, tem a ver com a banca. Portanto, nós temos, se nós quisermos discutir o país de forma realística, temos que passar a ideia dos ciclos. Porque o que acontece é que temos tendência que agora só se fala de agricultura, agora só se fala de patos, agora só se fala... Não, nós temos que olhar o país de uma forma holística e dizer que este país tem espaço para que os engenheiros se reúnam, e o que nós assistimos este final de semana é ver engenheiros a reunirem-se, a discutir aquilo que eles mais sabem, que é problemas de engenharia. Agora, terá-se discutido mais agricultura, mais telecomunicações. Dependerá também dos painéis que ali foram criados, depende muito das pessoas que lá se inscreveram. O que é preciso também, se calhar, fazer é que este congresso, que é muito importante, mas eu sinto que a sua divulgação ainda não tem sido um pouco aquém, sobretudo a nível das universidades, dos estudantes. Eu gostaria de ter visto uma maior participação dos estudantes nesses debates todos, e também, quem sabe, abrir-se espaço para que outros profissionais que não têm diplomas universitários também possam participar e trazer a sua experiência, porque nós nos esquecemos que a maior parte dos nossos pedreiros, dos nossos carpinteiros, dos nossos camponeses, são pessoas que não têm títulos universitários, mas que também têm tido experiências interessantes que podem apresentar junto da academia e dar uma roupagem acadêmica, e com os acadêmicos procurar soluções muito mais interessantes. Muito obrigado, doutor Romário. É o exemplo daquelas coisas que eu acho que deviam acontecer todos os dias, deve marcar o nosso país, porque aqui o nosso país ganhou, foi falado, não porque houve uma tragédia, mas por já se refletir, já se procurar mais ciência, e isto é muito positivo. Muito obrigado, doutor Romário. Somchanga, qual é a sua análise em relação a este tema? Muito obrigado. Primeiro quero agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado e endereçar os nossos sentidos pésames às famílias Macamo e Ndovo pela partida do seu filho, o Salomão Júnior, incluindo também as famílias que perderam os seus entes queridos no acidente de Quisico. Tenho conhecimento de duas pessoas que foram das minhas relações, o filho do senhor Agostinho Matavela, um jovem
que ia para se juntar aos estudantes que vão graduar daqui a pouco e que perdeu a vida, o senhor Massinga, o delegado da Ordem dos Contabilistas em Inhambane, que também perdeu a vida, é uma pessoa que conheci, portanto, quero renovar o apelo para os automobilistas andarem com cuidado, porque estão-nos a criar desgraça, estão a exterminar vidas humanas, estão a acabar com família. Indo concretamente ao que dizias sobre o Congresso dos Engenheiros, eu penso que o Congresso foi uma boa iniciativa. Lamentavelmente, no nosso país sempre temos seminários, simpósios de discussão, não há prática. Se nós formos a ver, Moçambique tornou-se especialista em seminários de discussões teóricas. Nunca há questões práticas. Portanto, esta é que é a maior grande questão que nós temos. Há um determinado momento, eu neste programa, perguntava-me sobre o porquê. Por exemplo, os engenheiros da área do açúcar estão a produzir muito açúcar. A minha questão é, será que os engenheiros que produzem açúcar não podem conseguir produzir milho? Não podem conseguir produzir arroz? Não podem conseguir produzir outro tipo de alimentação que possa ajudar o nosso povo? O presidente da República esteve na Zambésia, foi visitar a empresa Macadâmia. Eu estive há 2 anos na mesma empresa. O dono da empresa ofereceu-me maçarocas que produziu naquelas machambas, onde ele esperava colher 9 toneladas de milho por hectare. Os camponeses estão ao seu lado, ainda continuavam a colher 2 toneladas de milho por hectare. O que é que tem que ser feito para que esta tecnologia, este conhecimento, seja efetivamente, beneficie aos camponeses, para permitir que efetivamente possamos ter comida? Não há nada que vamos fazer enquanto o nosso povo estiver a passar fome, mas também é verdade, é preciso reconhecer que o Estado moçambicano está a gastar muito dinheiro com edifícios e estradas de péssima qualidade. O único troço da estrada reabilitada nesses últimos anos, que ainda continua um pouco intacto, é o troço Xexé-Combado, que foram boeres que vieram reabilitar, foram sul-africanos. O resto das estradas reabilitadas no nosso país, a maior parte já está cheia de covas, não tem 10 anos. O que é isto? O que é que estamos a fazer? Aliás, se eu tivesse tido a oportunidade, teria perguntado ao Dr. Remani, que é meu amigo, e sei que foi diretor, foi PCA lá da Direção Nacional de Estradas. O diretor-geral da Direção Nacional das Estradas, porque parte de algumas estradas estão já dando dores de cabeça hoje, acabam de ser reabilitadas, não passam 10 anos. E as mesmas estradas estão cheias de buraco. O que é que está a acontecer? O que é que está a falhar? Também é preciso perceber quantos estudantes são formados nas nossas faculdades. A engenharia, a engenharia agrária florestal, na engenharia das obras, na engenharia do meio ambiente, outro tipo de engenharias. A única entidade aqui que apresenta engenheiros que tentam fazer alguma coisa nacionais são os que estão ligados à eletrotecnia, que estão na cidade de Moçambique. Efetivamente, a maior parte dos nossos engenheiros são os tais que o Sr. Dixon disse muito bem, estão no gabinete com ar-condicionados, não estão no terreno. Então, nós precisamos de engenheiros que devem estar no terreno a fazer alguma coisa visível que beneficie o seu povo. Ora, Trigo de Moraes acabou sendo homenageado, ficou Vila Trigo de Moraes, porque ele é que desenhou aquela fortuna que estamos a ver ali no shopping. Então, os nossos engenheiros precisam também de estar no campo a fazerem coisas concretas e não andarem aqui, efetivamente, porque isso só acaba criando problemas a nós mesmos. Está-se a criticar agora aqui a engenharia dos chineses. Os chineses estão a trabalhar, o engenheiro dos chineses está aqui, está a trabalhar. Eu conheço uma firma aqui em Moçambique, aqui na cidade da Matola, que manda vir mecânicos da China para virem reparar viaturas, aqui na Matola. E quando chegam, trabalham-se, ora, meu irmão, das 6 às 22 horas, estão a trabalhar, porque sabem o que é que estão a fazer. E efetivamente estão a produzir, estão a dar rendimentos a essa empresa. Agora, os nossos engenheiros, será que a nossa TPM não tem engenheiros? O que é que está a acontecer? Para termos uma frota de autocarros parados porque não tem baterias, não tem pneus, não tem sei lá o que. Então, eu penso que há muita coisa que precisa ser melhorada. Os próprios engenheiros serem críticos
a sua atuação prática. Muito obrigado, então. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Voltaremos, então, no próximo bloco para analisar um outro tema que tem que ver com a sinistralidade rodoviária no nosso país. Até já. Depois de muita desconfiança... Eu acho que eu descobri quem foi que tentou me matar. Joca descobre o criminoso. Professor Flores? O que você está falando não pode ser sério. Eu também tô tentando acreditar que isso não é verdade. Mas não adianta, porque tudo indica pra ele. Se o Dr. Flores foi capaz de fazer isso, capaz de tentar te matar, o que mais ele não será capaz de fazer daqui pra frente? Ribeirão do Tempo. Um leão feroz está à nossa porta. Um mal terrível se aproxima. Eu sou um sacerdote e vou eliminar infiéis como Jeremias. Suas escolhas definem como será a sua vida e para onde você irá após a sua morte. Mas essa escolha tem que ser feita agora. Para uns, a verdade. Se continuarem agindo assim, perderão tudo o que Deus lhes deu. Tudo! Para outros, a traição. Eu sou profeta. A guerra contra esses impostores está longe de acabar. O que pode ser maior que um homem em sua fé? Atenção, trago uma mensagem de Deus. Mais uma vez, profetizando a destruição de Israel. Ele merece ser punido com a morte. Nosso traidor! Em outubro, estreia O Rico e Lázaro. Você não vai perder esta oportunidade de adquirir a sua casa própria. Apartamentos tipo 2 com 140,54 metros quadrados e tipo 3 com 162,32 metros quadrados é um condomínio fechado e bem localizado, junto à estrada circular no bairro do Zimpeto, com segurança 24 horas, parque de estacionamento, áreas de lazer, espaços verdes, clínica e supermercado. Pagamento parcelado em 10 anos e sem taxas de juros. Faça já a sua reserva e mude-se em 12 meses. Maputo Housing Alliance. A Vodacom apresenta no Moments of Jazz Billy Ocean. Dia 22 de setembro, no campus universitário da UEM, às 20 horas. Os bilhetes já estão disponíveis na CompuTicket da loja Shoprite e Dolce Vita. Os portões abrem às 18h30. Os melhores eventos só na melhor rede. Vodacom, tudo bom para ti. Apresentamos o novo Sunlight com a tecnologia espuma inteligente. Com a fragrância que tanto adora. Mas com espuma que agora desaparece num instante. Para que tenha menos trabalho a remover o detergente e muito mais tempo para si. Alegria é estar com amigos feliz. Alegria sem fim. Alegria. A forma mais brilhante de lavar com espuma inteligente. Racal teve um cúmplice, com certeza. Uma tragédia que revolta os hebreus. Ele não pode morrer antes de confessar quem foi seu cúmplice. Eu vou contar que você me ajudou no rapto. Para eliminar suspeitas, Mara quer eliminar o seu aliado. Ele se foi. O que foi que ele te disse antes de morrer, Mara? A Terra Prometida. Estamos na segunda parte do Resenha Semanal. Vamos falar agora sobre a sinistralidade rodoviária. Já foram dados alguns exemplos de acidentes de viação que, infelizmente, ceifaram vidas no nosso país. A título meramente exemplificativo, o caso de Zavala, que acabou, portanto, criando 12 óbitos, 11 dos quais que morreram carbonizados na sequência do despiste de um autocarro que transportava passageiros de Maputo com destino a Inhaçoro. Mas este não é o único caso.
os acidentes de viação, na verdade, têm acontecido em quase todo o território nacional, e um exemplo que podemos também mencionar neste momento é que na cidade da Beira, por exemplo, o comando da PRM desencadeou uma ação visando, de facto, controlar ou apertar cada vez mais o cerco à circulação rodoviária, e há um caso gritante em que a polícia de trânsito acabou constatando que um dos automobilistas, ou melhor, um dos motoristas que conduzia, portanto, um autocarro com mais ou menos 60 passageiros, encontrava-se, portanto, embriagado naquilo, portanto, ou fora, portanto, de padrão que é exigido para quem transporta, portanto, pessoas, não só pessoas, para quem transporta ou para qualquer pessoa que exerce esta atividade de transporte, porque, afinal de contas, o facto de não transportar alguém não significa que o próprio automobilista não tenha que observar os mínimos cuidados sobre a sua própria vida, porque ele também é, na verdade, um ser humano. E os acidentes vão se multiplicando e o saldo não tem sido muito satisfatório. Como é que olham, portanto, para a questão da sinistralidade rodoviária no nosso país? Começando aqui com o Sr. Mário Dixon. Obrigado. Eu vou falar na primeira pessoa. Vivi, no mês passado, uma situação, viajei. A situação de acidente de viação em Moçambique é provocada exatamente pela má formação dos motoristas. Segundo, falta de fiscalização. Se formos a ver, a maior parte dos acidentes são de transporte de semicoletivo, de transporte de longo curso, que ceifam muitas vidas. O que está a acontecer é que, na área dos transportes públicos, de semicoletivos e públicos, ou de longa ou de curta distância, há um abandono total da parte dos fiscalizadores. A FEMATRO não fiscaliza, como essa de dispensão do Estado também não fiscaliza, os próprios donos das viaturas não fiscalizam. O motorista, quando sai daqui, vai para a Beira, a partir basta sair na terminal, o machibombo é dele, ele com o cobrador fazem e desfazem. Isso eu vi em primeira pessoa. O motorista não tem fardamento, o condutor não tem, falam mal, o número de 57 que o autocarro leva, daqui até em Maracuene já ultrapassa, há pessoas sentadas no chão, ninguém faz nada, a direção da fiscalização nacional não está lá, então há uma regressão, regredimos em termos de transporte. Eu lembro no tempo da Romos, no tempo do Autoviação Sul de Sábio, a gente saía daqui e chegava em Inhambane em bom estado. Mas você saía aqui de Balalaica, chegava em Inhambane sem sua Balalaica mudar. Mas agora, nesses mesmos os modernos, mas que vêm da China, não tem. Aquela marketing que se vê quando vai para a África do Sul, onde tem uma hospedeira, nesses nossos autocarros não tem. O pior é que esses autocarros saem às 3 horas. Sai às 3 horas de madrugada, numa altura em que não há transporte para levar o passageiro a terminar. Quer dizer, o passageiro tem que ir dormir na terminal. Dorme na terminal sentado no machibombo. E sai no dia seguinte, o machibombo sai daqui, vai dormir em Gorongosa ou vai dormir em Caia. A pessoa está sentada, não está a fazer nada. Não pode ser assim. Eu acho que a FEMATRO, o presidente da CTA, o Vuma, que eu conheço bem, uma pessoa bem dedicada, tem que tomar isso em consideração e, junto com o ministro dos Transportes, tem que fazer uma revolução. É preciso revolucionar mesmo. Nós não podemos continuar na cidade capital a andar com minibus cheiroso, que as cadeiras a cair. Não pode ser. Se tu queres transportar as pessoas, põe o carro em condições. Se não tens, não põe o carro em condições, então deixa as pessoas andar no My Love. Exato. Sr. Mchango, qual é a sua opinião em relação à sinistralidade rodoviária? Bom, a questão da sinistralidade rodoviária tem que ser muito bem estudada. É verdade que há questões de má formação dos motoristas, mas acredito que este que morreu não era um motorista que tinha carta recentemente. Aquele transporte em Acale não gosta disso, usa sempre motoristas de idade. Mas houve excesso. Quer dizer, quando um carro faz acidente, até o motor é arrancado. O motor sai fora Quer dizer, eu não sei a que velocidade é que andava. Eu uma vez estava a criticar uma das escritas desses autocarros voando em Inhambane. Há um autocarro onde está escrito: sinta-se voando sem descolar. Agora, para você se sentir que está a voar sem descolar, a que velocidade é que esse carro tem que andar? Quer dizer, aquela velocidade que o avião aciona para poder levantar o voo.
Eu penso que tinha que haver uma maneira, se calhar, de afinar os autocarros, de forma que mesmo que a pessoa levante e pise o acelerador, não passa a 90 km/h. Porque eu acredito que aquele acidente, o autocarro andar a 80 ou a 90, não teria tido os danos iguais aos danos que nós assistimos. É verdade que quando alguém, mesmo esse que anda no seu carro sozinho, quando você não está preparado, acaba... Ontem, por exemplo, aliás, na quinta-feira, perdemos um jovem na zona da Moamba. O caminhão sul-africano saiu da sua margem, foi bater a ele na margem dele, onde ele estava. Morreu o coitado do jovem, que ia a Moamba carregar areia. Portanto, uma das coisas que eu acho que precisa de se fazer, nós temos que ter estradas com separadores de via. Eu acredito que se as nossas estradas tiverem separadores de via, esses embates frontais vão reduzir. Esta fiscalização, o tipo de pneumático que os autocarros levam, esta coisa de que o carro não pode andar com pneu careca, tem que ser um pneu que está em condições, tem que fazer parte da agenda do Ministério de Transporte e Comunicações, tem que fazer a agenda da Polícia de Trânsito e tem que ser a agenda de todos nós, porque efetivamente, se nós não conseguimos isso, vamos ter problemas e vamos dizimar vidas humanas. Muito obrigado. Sr. Jacob, qual é a sua opinião em relação a este assunto? Bem, não vou repetir o que os meus colegas acabaram diagnosticando, mas eu ia colocar aqui um caso muito importante, que o Estado tem que ser concretamente responsável de regular a segurança rodoviária a partir do tipo de carro que nós estamos a importar. Acontece que a maior parte dos carros que circulam nas rodovias são carros que aparecem, portanto, nos parques que vendem carros de segunda mão. E, entanto, esses carros que carregam os nossos passageiros, a maior parte são adquiridas nesses parques. Alguém lá no Japão ou qualquer sítio onde que há carros, portanto, a lei deles permite que o carro que a pessoa já não gosta pode mandar abater. Se ele sente qualquer tipo de defeito nesse carro, vai a uma empresa e essa empresa faz, portanto, o respectivo diagnóstico e dá-lhe carro novo e ele paga a diferença e continua a vida dele. Então, aquele carro que foi abatido, então, é colocado no parque e trazido para Moçambique com os mesmos defeitos de travões e só depois, quando ele estiver na rodovia nacional, é quando vão ver que afinal esse carro mata. Esse que é o problema, não está a ver? A partir de carros individuais, esses carros todos chamados de beizinhos que aparecem, que estamos a usar, é aí a fábrica da morte. Porque são carros que alguém compra com confiança. Que este carro é bom, então vai me levar até Niassa, comprei o carro em Maputo, eu vou para Niassa, vou chegar lá fazer o meu negócio, o carro é novo. Essa é a perspectiva de quem comprou o carro. Mas no fim e ao cabo, este carro foi trocado lá no parque porque tinha defeito de uma cambota ou qualquer coisa que não estava boa. Daqui até Machixe o carro já parou. Então, é um problema. Se parar por parar o motor, ainda melhor. Ainda para em contrapartida de um acidente. Então, essa situação que é importante que o Estado moçambicano, se quer meter carros de segunda mão aqui, então tem que ser muito rigoroso. A regra, quem traz o carro num standard de automóvel para trocar, então, a pessoa que compra aquele carro, o dono daquele standard, tem que reparar aquele carro e pôr em condições, não deixar assim como está para importar para a África, para vir fabricar a morte. Esse que é o problema. Todos os motores que andam nesses parques de automóveis aqui na praça, alguém diz que eu quero comprar um novo motor para colocar no meu carro, poder não ter problemas de reparar o motor. Você chega a comprar aquele motor ali, 2, 3 dias, já colou de novo outra vez, porque aquele motor já tinha problemas. Então, problema de pneus, problema de travões, tudo são carros que alguém usou e abateu, e esse abate não foi reposto de acordo com a regra. E esse, então, é que vai com que Moçambique já, para descobrir que este carro não está em condições, só depois de matar pessoas. Exato. Doutor Romualdo, qual é a sua análise? Bom, como eu dizia na primeira intervenção, os nossos problemas têm de ser vistos de uma forma holística, não é? Não há dúvida nenhuma que o fato de importarmos carros velhos, de segunda mão, isso seja um problema, não é? Mas a questão também é saber o que seria o maior problema, se era importar esses carros velhos ou é ficarmos sem carros. Porque a alternativa que nós temos não é entre carros velhos e carros novos.
é entre termos carros velhos ou não termos carros, porque há de perceber que todos os funcionários públicos, muitos trabalhadores informais e formais, aquilo que ganham, efetivamente, não lhes permite outra possibilidade, senão comprar esses carros de segunda mão que resolvem o problema de transporte de muita gente. Isto para dizer que, apesar de todos os problemas que estão ligados a isto, parece-me que é vital, é fundamental que se continue a se fazer esta importação de carros, sob pena de fato, voltarmos a andar a pé como os nossos antepassados andaram a pé. E acho que isso também seria um problema de saúde pública ainda muito maior, não é? Aliás, nós estamos aqui dentro da cidade e verificamos isto, que a maior parte da população é sujeita aos mailoves, é sujeita a andar em carros sobrelotados, carros completamente com problemas mecânicos, exatamente porque não há capacidade de se adquirir um carro individual. E aqueles que conseguem um carro individual será certamente um carro de segunda mão. Portanto, para dizer que isto é um problema, mas que é essencial que se continue a aposta nesta questão. Há um outro aspecto correlativo à questão, de fato, das escolas de condução e da forma como se adquire as cartas. Temos que reconhecer que existem muitas empresas que na formação não têm combustível, não têm capacidade para aulas práticas. A pessoa entra num carro, talvez uma vez por dia, durante 15 dias, meia hora, e logo tem carta. Parece-me que também é um problema a forma como as pessoas são formadas, a qualidade das escolas, os equipamentos, a capacidade, mas são as escolas que temos, mas isso devemos refletir também sobre a qualidade da pessoa que nós estamos a formar, que depois vai entrar no carro, não só dos coletivos, mas também as pessoas individuais. Nós também temos que cada vez perceber que cada vez que você consegue uma carta por esquemas ou sem ter conhecimento, no fundo chama de ter uma carta não só para conduzir nas estradas, mas também para conduzir até a sua própria morte. Portanto, parece que também devemos olhar para o problema sobre este lado. A questão das estradas, não há uma condução que funcione. Portanto, esta zona que já vamos a falar de Zavala, a estrada já começa a ter buracos. Portanto, se está a conduzir a 80, que é permitido, 90 km naquela zona, porque há até 100, e se de repente há uma estrada, há um buraco à sua frente, vai ter acidente na mesma. Portanto, parece-me que a questão também do tipo das estradas que nós temos é um problema sério. O problema da sobrelotação é um problema, mas temos que perceber que não há ninguém que, em pleno gozo das suas faculdades, tendo uma alternativa viável, iria entrar num carro sobrelotado. Exato. As pessoas arriscam as suas vidas nesses carros porque não tem outra alternativa. Isso para dizer o quê? Para dizer que nós estamos a ser vítima de uma má gestão da questão do transporte. Há má gestão por parte do governo das estradas, no sentido que não são renovadas, não tem manutenção, e isto é mau. Há uma má gestão por parte das escolas e dos exames, de quem está a dar os exames. Isso é culpa também deste governo. Há má gestão por parte da corrupção nas estradas. Nós percebemos que em outros países os polícias estão mesmo muito mais preocupados com a forma como conduz, mas nós encontramos casos aqui em Moçambique em que você vê claramente que aquele polícia não está preocupado com a condução, mas é ganhar algum. Portanto, nós temos grandes problemas, mas todos esses problemas dizem-nos uma única coisa: má governação, má gestão. Temos realmente governantes incompetentes na forma como gerem as estradas, incompetentes na forma como se metem os carros, incompetentes na forma como se dá os exames de admissão, incompetentes na capacidade de colocar um carro para que as pessoas viajem. Muito obrigado, doutor Roberto. Esses problemas todos que está a nos conduzir a esta situação, que me parece que a solução é, de fato, ter bons e melhores governantes, que agora sabemos que não temos que esperar, se calhar, nas eleições, que aí vem para ver se podemos ter gestores à altura das suas competências. Muito obrigado pela campanha eleitoral. Vamos agora fazer mais um breve intervalo. Voltaremos então para a terceira e última parte do resenha para falarmos sobre o dia da vitória, dia 7 de setembro. Até já.
Chegou a hora dos hebreus se curvarem. O exército mais poderoso da terra está a caminho. E o grande senhor Marduk conceda a vitória para a Babilônia. Jerusalém me afrontou e será esmagada. O rei Nabucodonosor. As glórias de um soberano. O poder de uma coroa. Destruirei todos os nossos inimigos e tornarei a Babilônia o reino mais poderoso da terra. A força de uma nação que vai se transformar num império. Creio que já ouviu coisas a meu respeito. Aceite o arco com as consequências. Em outubro, estreia O Rico e Lázaro. Desde que o Mosca foi embora, tá todo mundo aqui desunido. A gente tem que fazer alguma coisa para se unir e acabar com a raça daqueles vizinhos. Você tem razão. Amanhã vai ser o dia que a gente vai tomar a casa da árvore de novo. Olha aí o moleque que tava vendendo DVD. Agora você não foge mais, moleque. Chiquititas. Esta é uma declaração para ti, porque tu és a razão da minha existência. Acredita, não estou a exagerar. Quando inovo, melhoro, é em ti que estou a pensar. Por falar em pensar, não imaginas o quanto eu fico feliz quando comentas ou partilhas com os teus amigos algo que eu te mostrei. É mais uma prova do quanto estamos próximos. Para te entreter, informar, emocionar e surpreender, sou capaz de atravessar o país de norte a sul em poucos segundos. Construímos um relacionamento que já tem 19 anos, com base no respeito e na credibilidade. E garanto que sempre será assim. Eu sei que já sabes, mas é bom repetir que podes contar comigo a qualquer hora para levar-te as manhãs mais belas, as melhores atrações, a resenha semanal. Podemos até fazer um balanço geral, mas a verdade é que sempre chegaremos ao mesmo resultado. Contigo, em primeiro lugar. Já conhece o Só Pra Ti? Vai ao asterisco 109 Cardinal e encontra as ofertas especiais da Vodacom que tu mais gostas. Em crédito, megas e SMS. E o melhor de tudo, podes ganhar valiosos prêmios todas as semanas. O Só Pra Ti está milionário. Ganha milhões em prêmios com o Só Pra Ti milionário. São milhões de meticais em dinheiro para oferecer. E ainda, fantásticos prêmios em celulares, bônus em crédito, megas e SMS todas as semanas. Ativa asterisco 109 Cardinal, escolhe a tua oferta e a partir de 10 meticais já estás a participar. Só a tua rede dá-te milhões em prêmios. Vodacom, tudo bom para ti. Safintra, Moçambique Limitado. Somos especialistas no fabrico das chapas da cobertura para residências, armazéns, complexos industriais e até infraestruturas públicas. Envolvemos tecnologia de ponta no fabrico dos nossos variados materiais de cobertura e respectivos acessórios. Oferecemos uma variada gama à medida do cliente e os nossos produtos detêm a certificação de qualidade. É um produto fabricado para as condições climáticas da região, de maior durabilidade e de classe mundial. Safintra, Moçambique Limitado. No domingo espetacular, a realidade de alguns campeões de boxe. Eles colecionaram vitórias, subiram ao pódio, mas enfrentam agora a luta diária pela sobrevivência, que passa bem longe dos ringues. De R$2, um dia vai se tornar $2 milhões em Las Vegas. Quanto tempo você consegue ficar longe do celular? Em pouco mais de 20 anos, esse aparelho se tornou indispensável. Nós temos todos os instrumentos nas mãos. Então, nós aproveitamos para fazer um teste. Será que é possível viver um dia inteiro desconectado? Você ficou curioso para saber o resultado? É no Domingo Espetacular?
Moçambique celebrou a 7 de setembro mais um aniversário dos Acordos de Lusaka, também conhecidos como Dia da Vitória. E, bom, a pergunta que eu tenho a colocar aos meus painelistas é, será que esta vitória está a ser materializada olhando para aquilo que são os desafios que o nosso país tem, tendo em vista o crescimento e desenvolvimento, portanto, da nossa economia e também a criação do bem-estar social da população de uma forma genérica? Bom, só digo que eu não quero começar. Obrigado. Segundo isso, eu queria dizer que o Dr. Rungwan, se é má governação, então, como é que se explica que na Beira, onde estão a governar o MDM, há acidente, na cidade da Beira? Em Quilimane, onde governa o MDM, há acidente. Em Nampula, onde governa o MDM, há acidente. Será má governação? Será que vocês governam melhor fazendo os acidentes que estão a acontecer? Sinceramente, seja honesto consigo mesmo. Quando eu falo de formação, é que não há escola de formação de motorista para conduzir machibombo, não há formação de motor marketing, formar alguém para lidar com alguém. Hospedeiras de machibombo, não há. Portanto, é isso. Respondendo a essa pergunta sobre a vitória, eu diria que o tempo é muito pouco para a gente falar da vitória, mas de qualquer maneira vou tentar ser breve possível. A vitória foi garantida, a vitória foi garantida pela unidade nacional e pela maturidade dos combatentes. Nós tivemos, os combatentes que saíram das bases, a maioria parte eram de 4ª classe. O máximo dos máximos só tínhamos o 4º ano, alguns. Mas esses governadores, por exemplo, estou a falar de Fernando Matavilha, era de 4ª classe, estou a falar de Zé Moana, era de 4ª classe, estou a falar de Raimundo Pachinguapa, era 4ª classe, estou a falar de Aurélio Manavis, tinha 4ª classe, mas garantiram a vitória, garantiram a unidade nacional. Fizeram com que, depois do governo de transição, depois da assinatura do acordo geral, depois da tomada de posse do nosso governo, nós tivéssemos que caminhar, apesar de ter aparecido um grupo de pessoas que quiseram implantar um governo fantoche, que era o GUM, mas tudo isso o povo conseguiu se sintetizar e graças a isso, apesar também de termos sido dados 6 meses para perdermos a governação de Moçambique e termos sido agredidos sem nós termos feito mal, conseguimos puxar o país, formar pessoas e chegar hoje, a unidade nacional conseguiu chegar hoje. O tempo é curto, não tem, mas podia falar mais. Portanto, eu quero dizer que essa vitória foi bem cozinhada. Foi bem cozinhada com o doutor Eduardo Simão Mondlane. Tem que lembrar que em 1960, o doutor Eduardo Simão Mondlane, quando ele chamava nos Estados Unidos, era quadro sênior das Nações Unidas. Um preto moçambicano nos Estados Unidos, quadro sênior das Nações Unidas, que participou nas negociações da independência do Senegal. Portanto, esse homem tinha conhecimento. E ele transmitiu o conhecimento ao Samora Machel com 4ª classe e 1º ano do ensino do ciclo preparatório para o ensino secundário e liceal. Ele conseguiu assegurar e proclamar a independência. Temos que dizer que, graças a esses homens, esses heróis que muitos querem apagar, querem reduzir a insignificância, mas por esses heróis, esses homens, o país até hoje está estável, está como está, e nós podemos falar, e vocês podem ser jornalistas, e há muitos doutores, como o doutor Rungwane também. Doutor Rungwane é uma das pessoas que escreveu sobre Eduardo Mondlane. Eu sou suspeito de tecer quaisquer comentários, ele melhor pode falar, portanto, sobre o pensamento político de Eduardo Mondlane na sua tese de doutoramento. Doutor, queria comentar alguma coisa, não sobre Eduardo Mondlane, mas sim sobre o dia 7 de setembro. Bom, eu primeiro queria, de fato, parabenizar os combatentes, aqueles que deram a sua vida, a sua juventude, por esta luta, não é? Mas acho que está à vista de todos que nem para esses próprios combatentes, nem para outros, nem para outras pessoas, estamos a colher aquilo que se esperava, não é? Porque, como estava a dizer o Sr. Dix no princípio, que estamos a regredir nas estradas, não é verdade? Estamos a regredir no transporte, estamos a regredir em muitas áreas e é preciso lembrar que estes anos todos foram marcados por lutas violentas entre irmãos moçambicanos. E, portanto, parece-me que o sonho de Eduardo Mondlane, de Urias Simango, de Lázaro Cavandano e muitos outros nacionalistas que lutaram para que o país estivesse hoje como está, não foi atingido clarissimamente, porque o que nós esperávamos era que com a independência tivéssemos um sistema de ensino melhor, que não temos. Era que tivéssemos um sistema de transporte melhor, que não temos.
que tivéssemos um sistema de saúde melhor, que não temos. É preciso lembrar que muitos, quando têm dinheiro, quando estão doentes, só recorrem à África do Sul. Nós estamos numa capital, mas a pessoa prefere ir a um distrito que é Nelson Sprito, na África do Sul. Portanto, parece-me que os objetivos pelos quais se fez a luta ainda não foram atingidos. Pode ter-se que foram atingidos alguns objetivos políticos, da declaração política da independência, de um governo de autóctones, mas os outros fins igualmente nobres, temos de reconhecer honestamente que não foram atingidos e ainda estão longe de ser atingidos. Tanto mais que existem combatentes que, por terem participado nesta luta, já estão a viver pior do que viveriam no tempo colonial. Isso foi reconhecido, portanto, até por chefe do Estado no próprio dia da vitória, que há muitos antigos combatentes que estão a viver pior do que viveriam, e há, a olhos vistos, muitos moçambicanos estamos, de fato, a vivermos pior do que viveríamos, se calhar, numa situação hipotética de não independência. Isto para não dizer que a independência não é importante e que não foi um bem, mas esta independência precisa ser consolidada, precisa ser trabalhada, e isto só se consegue realmente com a entrada para o governo de outro tipo de pessoas. Aliás, o Dixon fez muito bem por mostrar as fragilidades dos atuais governantes. Portanto, isto só reforça a ideia que, se temos que ter um governo bem governado, tem que passar para outras gerações, temos que passar para pessoas de outros ambientes políticos, com outros objetivos, com uma outra visão, porque realmente a situação que nós temos não é a mais aceitável, não era isto que nós gostaríamos que fosse. Gostaríamos que Moçambique hoje fosse realmente um mar de felicidade. Aliás, muito obrigado, doutor Rungwan. Já excedeu o fundo de tempo. Vamos dar a oportunidade ao Sr. Jacob Sebino para tecer seus comentários. Muito obrigado. Muito obrigado. Felizmente, eu participei pessoalmente no processo em que chegamos a pressionar Portugal para criar um descontentamento a partir das mulheres portuguesas que viam seus filhos a partir para o ultramar e voltar em Caixão. Entanto, isso criou uma desmoralização em que Spínola, na Guiné-Bissau, Costa Gomes, Angola, e Causa de Arriaga concluíram que esta guerra contra os chamados turras, que éramos nós, não era fácil ganhar, tinha que haver negociações. E essas negociações, claro, que estavam envenenadas, conforme disse aqui o meu par, o camarada Dixon, que era uma forma de tirar os terroristas do mato, entre aspas, para colocá-los na cidade e 6 meses depois de aniquilá-los. Mas pronto, eu congratulo com a visão do presidente Samora Machel, e foi necessário que ele pudesse gerir esse processo da independência, porque em vez de ser agredido, em vez de ser expulso daqui da Ponta Vermelha, ele exportou a guerrilha para a África do Sul, exportou a guerrilha para o Zimbábue, Rodésia, na altura, exportou a guerrilha para Namíbia. E, portanto, o mandato de Samora Machel foi um mandato que toda a gente, mesmo vocês que não o conheceram, entendiam que a natureza da independência foi proclamada, o Estado era do povo. E hoje em dia, a mesma Frelimo está a privatizar o Estado. Está a ser pior que o colono. Então, isso que está errado. E eu falo com conhecimento de causa, não sou a decorar. Eu faço a comparação, Martinho. A comparação, a agenda que nós trouxemos do mato, que nos ajudou a ganhar uma diplomacia e que enfraqueceu o membro da NATO, Portugal, perdeu a guerra nos territórios portugueses, entanto, chamado portugueses na África. E então, a proclamação da independência do povo, que todos nós trabalhávamos, vivíamos com um país sem grades, sem ladrões, e hoje em dia, com a mesma Frelimo, lamento que esta Frelimo não saiba introduzir o processo de desenvolvimento democrático do sistema capitalista, planificando o país a partir de todo o povo, aquele que se diz que gás pertence ao povo, terras aráveis pertencem ao povo, o petróleo pertence ao povo, alguns espertalhões
aparece, angariam fundos e aparece com um projeto de pro-savana, sustenta, quer dizer, aparece, quer dizer, pergunta-se, é um combatente que estive a sustentar essa burguesia que está no poder. Como que eles, quer dizer, que tipo de segredo eles conseguem de ter uma Isabel dos Santos que é mais rico que o próprio Estado? Então aqui também temos nossos Isabéis, não vamos ser normal. Então, como que é possível isso? Esse é um erro que a FRELIM está a cometer. O próprio combatente, nós combatentes, estamos aqui, não sabemos para onde que vai. Quer dizer, não há nenhum combatente, conforme disse o meu pai, o Dr. Runguano, que possa aparecer combatente de base, que diz que eu estou a saborear o sabor da independência de Moçambique. Pelo contrário, essa independência está sendo colocado, não está a ver, aqui, ao alcance de pessoas que ontem colonizaram Moçambique. Só para fechar, eu sei que você quer mandar calar, mas vou dizer uma coisa só para quê? Para o povo entender. Sim, eu vou me respeitar o moderador, ele merece a palavra para ele. Exato. É preocupação dos moçambicanos, 40 anos de independência, o Estado moçambicano não produz o seu orçamento. E para sobreviver na democracia, convocar eleições, empossar o governo, tem que lhe pedir dinheiro aos ex-colonizadores da África. Que tipo de independência? Camaradas, vão ao Congresso, reflitam isso. Vocês totalmente saíram do contrato social que tem com o povo. A tentativa de enganar o povo em eleições que não são legítimas para endividar o país e para combater um terrorista que nunca existiu. Isso concretamente faz com que o povo venha nos questionar e venha colocar em causa o nosso suor de independência que nós conquistamos. Muito obrigado. Perguntam, essa independência foi uma esmola do golpe do Estado de Portugal ou porque eles lutaram? Muito obrigado, Jacob Sibinde. Vamos terminar então a resenha com a intervenção do António Mchanga. Tem a palavra. Muito obrigado. Primeiro queria saudar as celebrações, porque algumas verdades vieram à superfície. Por exemplo, muitos estudantes, quando eu costumava lhes dizer que a luta armada não chegou a Zambésia e Nampula, há estudantes que me recusavam e penso que tiveram a oportunidade agora de saber disso, e que não houve luta armada no Sul. Lamentavelmente, os antigos combatentes da FRELIM ainda estão a ser recenseados. Quer dizer, quando começamos a recensear a RENAMO, que esteve desde Mavago até Ponta Douro e Desumo, isto é lamentável. Lamento também que as palestras que estavam a ser dirigidas por alguns antigos combatentes eram dirigidas única e exclusivamente à polícia. Polícia que protege as altas individualidades e intervenção rápida. Eu penso que esta coisa não ficou boa. Por que não pudesse fazer a mesma coisa nos quartéis onde tem forças armadas? Então fica claro que houve um esforço maior de frelimizar a polícia. E este esforço é que nos cria confusões. Gostaríamos de apelar aos antigos combatentes para saberem se posicionar, saberem fazer palestra. Se os antigos combatentes têm palestra para fazer, vão às universidades. Não andem nas unidades policiais a frelimizar o juízo de polícia. Porque o crime tem que ser combatido por todos nós. Não podemos frelimizar instituições tão importantes como é o caso da polícia. Neste dia do combatente, é uma coisa muito interessante que apanhei no Jornal Notícias. É que a madeira que nos prometeram que ia fazer carteiras de Operação Tronco foi vendida. Entretanto, o valor não está lá. Eu queria pedir a Miramar para terça-feira perguntar ao porta-voz do Conselho de Ministros quanto dinheiro ganharam com a venda da madeira que disseram que era para fazer carteiras. E esse dinheiro está onde? Quantas carteiras foram compradas? Em que escolas foram distribuídas esse mobiliário? Porque precisamos de saber. Já chega de mentir efetivamente, já chega. É momento das pessoas governarem com verdade do que com mentira, porque a mentira tem pernas curtas. Muito obrigado, Sr. António Mchanga. Bom, acho que já a Miramar nem precisa esperar pela terça-feira. Eu tenho certeza, mais do que absoluta, que os membros do governo já ouviram a questão sobre Mchanga, então eles vão se prontificar a responder muito antes da terça-feira. Queria agradecer mais uma vez pela vossa disponibilidade.